Ok, a gente parou nas atribuições do SESMIT, né, como a gente já viu na aula passada, e a gente já percebeu que o SESMIT, ele, dentro das empresas, ele vai ter atribuições mais técnicas, de controle também, inspeção. A gente vai verificar que os SESMIT dentro das empresas trabalham muito com a questão da melhoria da área de saúde e segurança do trabalho, e também tem que realizar as atividades junto com a CIPA. Não há uma hierarquia entre a CIPA e o SESMIT. Por exemplo, a CIPA vai apoiar, ela serve como um apoio ao SESMIT, um apoio a mais. A gente vai ver também o porquê da existência da CIPA, tanto que se a gente começar a olhar o quadro 2 da nossa NR4, muitas vezes, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui, mostrar para vocês o nosso quadro 2 aqui da NR4, pegar aqui, ó, peguei aqui, quadro 2 da NR4. O que acontece, ó? A gente vai ver, ó, que é muito pouco. Para 1.000 funcionários, por exemplo, uma empresa de classe grau de risco 1, aqui, ó, para 1.000 funcionários, eu preciso só de um técnico de segurança. É impossível, não tem viabilidade nenhuma, um técnico de segurança conseguir fazer o controle de 1.000 funcionários. Então, o que é estabelecido aqui no nosso quadro 2, NR4, são valores mínimos possíveis. Digamos, outro exemplo, assim, uma empresa grau de risco 3, 250 funcionários, uma empresa grau de risco 3, eu vou ter só um técnico de segurança cuidando de 250 funcionários. Por isso que foi estabelecido a NR5 o conceito de CIPA também, que daí alguns trabalhadores vão começar a fazer parte da CIPA e vão ter atribuições também diretamente elencadas na área de saúde e segurança do trabalho. Então, o que acontece é que não dá para se esperar somente do SESMIT para que haja atitudes prevencionistas por parte da empresa. É necessário que a atitude prevencionista seja por parte de todos os nossos trabalhadores. Então, quando eu vejo e vou cobrar o SESMIT pelo acidente de trabalho, vou cobrar o SESMIT por não por determinado setor da minha empresa não estar ainda adequado conforme as NRs, ou coisas nesse sentido, a gente tem que verificar bem como é a atuação do SESMIT, como está sendo feita a gestão do SESMIT e muitas vezes problemas de gestão de outras áreas, como por exemplo, problema de gestão na área de manutenção. As máquinas e equipamentos têm que estar todas elas de acordo com a NR12. Se eu tenho um problema de gestão na área de manutenção que não está conseguindo adequar essas máquinas e equipamentos, a área de manutenção não está conseguindo atingir esses objetivos, as metas delas, e conseguir deixar que todas as máquinas e equipamentos estejam conforme, com as proteções fixas, bem estabelecidas ali, não adianta o SESMIT ir lá e cobrar, porque a gestão por mais que a gestão do SESMIT seja correta, a gestão da manutenção não está conseguindo atingir esses objetivos, não está conseguindo estabelecer esses objetivos. Então, muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado, sim, principalmente quando for ver a questão falta de adequação da empresa, de acordo com algum tipo de NE específica, a questão de diversos fatores que vão englobar os agentes físicos, químicos, biológicos que têm que ser avaliados constantemente. Imagina só, uma empresa com 250 funcionários, como a gente viu ali, grau de risco 3, com um técnico de segurança responsável por fazer toda a avaliação química da empresa, de agentes físicos, químicos e biológicos, para a construção do PPRA. É muito difícil que isso aconteça, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olhar, a NR4 permite que eu tenha só um técnico de segurança, então é exatamente isso que eu vou ter. Talvez a tua empresa precise de mais de um técnico de segurança, talvez a tua empresa precise também de um engenheiro, um médico de trabalho para executar as atividades do SESMIT. Então, muito cuidado com esse quadro 2 da nossa NR4, que ele pode ser traiçoeiro. Ali está estabelecido o mínimo necessário que o Ministério do Trabalho vai bater na tua empresa e vai cobrar, entendeu? Mas não significa que aquilo seja o suficiente. Então, vai ter empresas que vão precisar de mais, vai ter empresas que já têm bem estabelecido uma cultura da segurança que não precisam de um SESMIT tão inchado. Isso aí depende, obviamente, da empresa. Então, outras funções do SESMIT é o preenchimento do quadro 3 da ANR,
que são os acidentes com vítimas. A gente tem o quadro 2, que é o dimensionamento do SESMIT, e o quadro 3 é o preenchimento, que eu já vou mostrar como se faz o cálculo desses preenchimentos. Desses preenchimentos, os cálculos desse preenchimento do quadro 3 da NR4. O preenchimento do quadro 4, que são o número de doenças ocupacionais que acontecem no trabalho, o preenchimento do quadro 5, que são os locais onde tem atividades insalubres, e o preenchimento do quadro 6, que são os acidentes sem vítimas. Esse preenchimento do quadro 6, que são os acidentes sem vítimas, foi um quadro construído, eu acho que baseado mais na pirâmide Bird, onde Bird fez vários estudos relacionados à área de saúde ocupacional, onde ele percebeu que era necessário muitos acidentes sem vítimas, ou quase acidentes, para se ter um acidente com vítima. Então, com base nessa pirâmide, ele estabeleceu quantos acidentes seria necessário até eu precisar, um acidente sem vítimas que seria necessário até eu ter um acidente. Provavelmente, pensando nesse critério de gestão, foi estabelecido esse quadro 6 da nossa NR4. Então aqui tem os quadros, né? O primeiro é o quadro 3, né? Que é o número absoluto de acidentes, o número absoluto de afastamentos maiores que 15 dias, o número absoluto sem afastamento maior que 15 dias, número de acidentes que não resultou em afastamento maior que 15 dias, número absoluto sem afastamento, aqueles acidentes sem vítimas que não teve, os acidentes que não teve o afastamento, não chegou a acontecer um afastamento, mas aconteceu o acidente, houve, por exemplo, um dano no trabalhador, mas ele no outro dia pôde voltar para suas atividades, ou ele machucou um pouco do dedo, aí ele fez uma atividade que não precisava utilizar esse dedo, isso também pode acontecer. Índice relativo total de empregados, que eu já vou mencionar como se faz esse cálculo, dia homens, número perdidos, a taxa de frequência dos acidentes, número de óbitos, o índice de avaliação da gravidade, que também é um cálculo específico que eu vou apresentar. E aqui são a questão das doenças ocupacionais, que é o quadro 4, que geralmente é preenchido pelo médico do trabalho, né, que é o tipo de doença, número absoluto de casos, setores de atividades e portadores, nessas atividades, quem são os portadores de doenças ocupacionais em determinadas atividades, número relativo dos casos, percentual total de empregados, que é em relação ao percentual total de empregados, quantas pessoas eu tenho doentes em relação ao percentual total de empregados, o número de óbitos por doença ocupacional. Aqui não é acidente, né? Não é caso de machucar alguma coisa, machucar outra, uma amputação, isso aqui não é acidente, isso aqui é doença ocupacional mesmo. Número de trabalhadores transferidos para outro setor, número de trabalhadores definitivamente incapacitados. Então, aqui tudo a gente vai ver também que mais tarde eu vou fazer um videozinho falando bem sobre isso, né? Que a gente tenha, em cima daquelas CNAEs que eu falei, Classificação Nacional de Atividade Econômica das Empresas, a gente tem uma relação CNAE com as doenças ocupacionais que estão relacionadas àquele tipo de atividade. Por exemplo, a indústria metalúrgica tem determinadas doenças que já tem numa própria Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é um cruzamento com uma tabela CID-10 de um dos manuais previdenciários que a gente possui, da legislação previdenciária que a gente possui, e lá tem especificado quais são as doenças ocupacionais, na legislação previdenciária tem especificado quais são as doenças ocupacionais relacionadas com a classificação nacional da sua atividade econômica. Então, em determinada indústria que tu vai trabalhar, que vai ter uma classificação nacional de atividades econômicas, tem lá na legislação previdenciária, quais são as principais doenças que acometem os trabalhadores nessas atividades. Então pode correr o risco, por exemplo, de um trabalhador teu se afastar de determinada, ele vai ter um afastamento, ele vai se afastar de determinada atividade devido a alguma doença ocupacional, ele vai ali num posto de saúde, um médico devidamente registrado na Previdência pode pegar e fazer o nexo técnico epidemiológico desse trabalhador, vinculando o quê? A doença ocupacional dele tem relação, CID-10, com a CNAE, da doença que está relacionada a essa classificação nacional da atividade econômica da empresa que ele trabalha. Por exemplo, ele desenvolveu alguma doença que está relacionado ali na própria legislação previdenciária com a classificação nacional da atividade que ele está, da classificação nacional de atividade econômica da empresa que ele está trabalhando. Então vai acontecer
o famoso nexo técnico-epidemiológico, NTEP, em que o funcionário vai ser registrado que foi um acidente de trabalho, foi uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, que por nosso FAP vai ser considerado o nosso famoso B91. Então, seguindo adiante, né, a gente tem outros casos de insalubridade, onde tem os agentes químicos, físicos, biológicos acima do limite de tolerância, o setor onde esses agentes estão acima do limite de tolerância, eu tenho que registrar aqui no quadro 5, por exemplo. Também tem os acidentes sem vítimas, que tem que ser registrados. Essa ideia eu já falei que foi a partir, provavelmente, da pirâmide Bird, que foi estabelecido esse quadro 6 da nossa NR4. E aqui tem os cálculos que eu vou explicar em relação ao preenchimento, principalmente no nosso quadro 3 da NR4, né? Tem o caso, o que a gente tem que preencher? Uma das coisas que a gente tem que ter conhecimento que esses cálculos todos estão baseados na NBR 14.280. E na NBR 14.280 eu tenho o seguinte conceito: dias computados de trabalho, que é o DC, que esses dias computados de trabalho, que eu chamo de DC, é o somatório dos dias perdidos, que é os dias perdidos que o trabalhador vai ficar afastado devido a um acidente de trabalho, e dias debitados. Quando eu falo em dias debitados estão relacionados com uma tabela que está presente lá na própria NBR 14.280. Essa tabela define que, de acordo com o tipo de acidente, se for um acidente com amputação, torção, vai ser estabelecido um valor específico de dias debitados. Digamos assim, um trabalhador que perde uma mão e um trabalhador que rompe os ligamentos do joelho, existe a possibilidade do trabalhador que perdeu a mão, por exemplo, voltar a trabalhar muito mais rápido do que um trabalhador que rompeu os ligamentos do joelho. Isso, mesmo sendo, por exemplo, mesmo sendo a amputação muito mais grave, a amputação é muito mais grave que o rompimento dos ligamentos do joelho, muito mais grave. Então, em função, se a gente só considerar, por exemplo, os dias perdidos de trabalho, a gente não vai ter uma noção da gravidade que foi o acidente. Porque, tipo, o cara teve um dedo amputado e voltou a trabalhar antes de um cara que rompeu os ligamentos do joelho. Mas, em compensação, o cara que rompeu os ligamentos do joelho ficou mais tempo afastado. Daí dá a entender que um acidente foi mais grave que o outro. Isso não é verdade. A amputação sempre vai ser um acidente mais grave. Então, por isso que é estabelecida essa tabela, para a gente estabelecer quais são os dias debitados lá na própria NBR 14.280. E horas homens de trabalho é o número de horas de trabalho diárias durante o ano. Então, para fazer o cálculo de dias homens perdidos, vai ser dias computados por todos os trabalhadores afastados, que é o DP mais DD, que eu já expliquei, dias perdidos mais dias debitados, que eu tenho que conferir lá na tabela NBR 14.280, pelo número de horas da jornada diária de trabalho dentro da empresa. É a hora de jornada diária de trabalho dentro das empresas. Por exemplo, esses trabalhadores da minha empresa trabalham 8 horas por dia. É esse o número. E aí eu calculo dias homens perdidos e preencho lá o quadro 4, o quadro 3 da minha NR4, ó. Aqui, mas basicamente, deixa eu ver. Aqui, ó. Preencho aqui. Outro caso também que pode acontecer, outro cálculo também é o índice relativo, que é o número absoluto de acidentes por número de empregados vezes 100. Número absoluto de acidentes dividido por número de empregados vezes 100. Aí eu vou lá e preencho o índice relativo. Outro cálculo é a taxa de frequência dos acidentes, que é o número de acidentes vezes 1 milhão de horas homens trabalhadas, dividido por horas de exposição ao risco durante o ano, que eu vou lá e preencho a minha taxa de frequência no quadro 3. Assim como a taxa de gravidade, que é o DC vezes 1 milhão horas homens de trabalho, dividido por horas de exposição do risco durante o ano, vezes o número de trabalhadores também, e eu vou preencher esse 4, e o índice de avaliação da gravidade, que é dias homens perdidos, que eu já expliquei como se faz o cálculo aqui, dividido pelo número de acidentes com afastamento.
Aí eu preencho os quadros 3, 4, 5 e 6 da minha NR4. Era isso que eu tinha para falar da NR4, pessoal. Muito obrigado. Fiquem atentos que próxima aula eu vou falar sobre a NR5.